com alegria que nós estamos aqui para iniciarmos o estudo no livro de Salmos. O Senhor, Ele fala conosco desde o momento que nós chegamos aqui, desde os hinos que nós cantamos, essa palavra tão maravilhosa que o Senhor trouxe através da Zaina. E quando ela fala que nós somos comprados, né? A Bíblia fala que nós somos comprados, não foi de qualquer forma. O nosso Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, que nós fomos comprados, não foi com coisas perecíveis como prata, como ouro, como essas coisas. Nós fomos comprados, foi pelo sangue de Jesus Cristo, um alto preço. O que nós vamos estudar aqui no livro dos Salmos, nós temos que dar muita importância. É a palavra de Deus falando conosco. Nós somos comprados com o sangue de Jesus Cristo. O preço pago foi esse. Mas nós sabemos qual foi o preço que Jesus foi vendido? Jesus ele foi vendido pelo preço de um escravo chifrado. Está lá no livro de Êxodo, né? Quando o escravo era chifrado, ele se tornava inválido, então aquele escravo ali ele era vendido por 30 moedas de prata. É o preço que Jesus foi vendido. E nós somos comprados pelo sangue do Filho do Cordeiro, do Filho de Deus, que verteu na cruz do Calvário para nos dar direito de vida eterna. E por isso, nós temos que dar muito valor à palavra de Deus. A palavra de Deus é coisa muito maravilhosa. E quando nós falamos assim, nós estamos falando aquilo que sempre tem sido dito pelo pastor, que nós temos que ruminar a palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar, e aquele alimento ele vai lá, ele volta, a gente começa a mastigar novamente, porque nós precisamos disso aí, porque o engano hoje em dia é muito grande, são muitas teorias que existem na palavra de Deus. Então nós temos que analisar com cuidado. Então nós falamos aqui sobre o estudo do livro dos Salmos. Existem muitas heresias que procuram atingir a palavra de Deus. E se a gente não olhar atentamente, a gente vai ser enganado, seremos enganados. Quando a gente olha lá para Gênesis, que diz que Deus prometeu para Adão, olha, se você pecar o dia que você pecar, você vai morrer. Quer dizer, se a gente ouvir qualquer pessoa, a pessoa vai dizer, não, mas Adão pecou e não morreu no mesmo dia. E muitas outras coisas que aconteceram na Bíblia, e a gente vai dizer assim, não, mas isso aí realmente não é desse jeito, eu não pensei que era assim, eu tenho outro pensamento a respeito disso, daquilo outro. Então a Bíblia, ela responde todas as coisas. Responde todas as coisas. Então é a nossa regra de fé, a palavra de Deus. E estamos iniciando assim o estudo desse livro tão maravilhoso, conhecido como Salmo de Davi. Embora Davi ele tenha escrito um pouco menos da metade desses salmos. Davi ele escreveu 73 salmos, e depois disso aí tem vários salmos aí anônimos que, em torno de 50, que pode ter sido, alguns podem ter sido escritos por ele. Mas nós temos desse inteirinho aí, nós temos 12 salmos de Asaf, 12 salmos dos filhos de Coré, nós temos 2 de Salomão, 1 de Etam, nós temos um de Emã, e dessa forma foi escrito esses 150 livros. E nós vamos ler o primeiro salmo da Bíblia. E acho que todos nós conhecemos o primeiro salmo da Bíblia. Conhecemos? Qual é o primeiro salmo da Bíblia? Não.
Nós vamos ler e nós vamos, a partir de hoje, conhecer qual foi o primeiro salmo da Bíblia. Está lá no livro de Salmos, capítulo 90, a partir do versículo 1. Senhor, tem tudo a ver com aquilo que nós temos estudado no livro de Jó, que é a continuidade da palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aquele grande homem de Deus falando, com toda a experiência que ele tinha, o tempo que ele viveu lá no palácio, o tempo que ele viveu no deserto, com a experiência que ele teve saindo lá do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Aí ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, o nosso abrigo de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que o mundo fosse formado, ou que Tu os levas de água, são como um sono de manhã, são como a erva que nasce e cresce. De madrugada florescem e crescem, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Não há pecado oculto diante dos olhos do Senhor. Na Salmo 109, o salmista diz: para onde irei da tua presença? Se eu for às mais altas alturas, Tu lá estarás. Se eu descer ao profundo abismo, Tu lá estarás. Então, todos os momentos estão diante da presença do Senhor. Pois todos os nossos dias vão passando, na Tua indignação passamos os nossos anos. Enquanto que se conta, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua bondade, para que nós regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça por obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Se confirma a obra das nossas mãos. Esse é o primeiro salmo da Bíblia, que foi escrito provavelmente aí no ano em torno de 400, em torno de 1430 a.C. Esses salmos, eles foram produzidos em um período em torno de 1000 anos, em torno de 1420 até 1430, 425 antes de Cristo. E como já falamos, os seus autores, eles foram vários. Nós temos salmos antes e nós temos salmos depois do exílio. O nome salmo, ele se deriva da versão Septuaginta. O que é Septuaginta? Septuaginta, nós precisamos falar nisso, porque nós vamos caminhando e vamos estudar ainda os livros proféticos e vai falar muito sobre essas questões. Septuaginta, a palavra significa 70. E foram 70 sábios que se reuniram a pedido do rei Filadelfo II, na época dos Ptolomeus, e ele tinha interesse em agradar os judeus, e ele pediu que fosse traduzido a Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia em hebraico, em aramaico, que fosse traduzido para o grego. Nós já vemos aí, no caminhar da história, a ação de Deus como Ele quer. A Bíblia diz que o coração do rei, ele se inclina para onde Deus quer. Esse homem era um rei grego. Sabemos que o reinado de Alexandre o Grande, ele foi dividido em 4
grandes reinos depois da sua morte. E esse Filadélfia 2 aqui, ele ficou responsável por dominar aquela área ali que inclui a parte ali do Egito, a parte de Israel. E na época de Alexandre o Grande, ele construiu lá em Alexandria, porque ele era um homem muito interessado na cultura. Ele construiu ali uma biblioteca para que pudesse colocar ali muitos livros, ficou conhecido como aquela biblioteca ali de Alexandria. E esse rei Filadélfio II, ele mandou fazer essa tradução, achava que ele agradaria os judeus, mas ele estava fazendo como um Ciro, ele estava libertando o povo ali por ordem de Deus. Então, por ordem de Deus, ele estava traduzindo ali o Velho Testamento para o grego. Porque o que era o grego? O grego era a língua conhecida naquela época mundialmente. Era como o inglês hoje. As pessoas têm que conhecer assim, um pouquinho de inglês assim, para viajar o mundo inteiro. Então, assim era o grego. E aquele rei, ele mandou traduzir a Bíblia para o grego. Então se reuniu ali 72 sábios judeus convocados por ele. E esses 72 sábios, eles traduziram, eles foram colocados em locais diferentes uns dos outros, fugindo, assim como os pais, as pessoas que conhecem assim, a questão de julgamento, da defesa, do advogado, os jurados são colocados em locais separados para não haver influência um do outro. E aqueles 72 sábios, que foram escolhidos 12 de cada tribo de Israel tinha 12 tribos, então de cada tribo tinha que ter um sábio. E por isso deu essa quantidade de 72. Então foi colocado 12 ali. Aliás, foram colocados todos eles separadamente, em locais separados, para que eles pudessem fazer aquela tradução. E quando terminou aquele trabalho, quando foram verificar, a tradução de um era exatamente a tradução dos 72. Vemos aí o agir de Deus na história. Então logo foi Deus que traduziu para o grego, para que toda a humanidade conhecesse a palavra de Deus. Daí surgiu essa palavra que nós ouvimos falar muito, a Septuaginta. Então a Septuaginta foi a tradução do 3º século antes de Cristo, do hebraico e do grego, aliás, do hebraico e do aramaico para o grego. Né? Então, visto isso, o livro do Salmo está dividido em 5 livros. Nós falamos o livro do Salmo, são 150, mas antes ele era dividido em 5 livros. O primeiro livro de Salmos, ele vai do 1 ao 41, e eles foram escritos principalmente por Davi. E o que esse primeiro livro dos Salmos vai relatar? Vai relatar basicamente coisas do poder de Deus e coisas relativas ao Gênesis. Foi dividido de acordo com o Pentateuco. O Pentateuco tem quantos livros? Tem 5 livros, Gênesis a Deuteronômio. E cada um dessa divisão dos Salmos, que era 5 livros, ele se referia a um livro do Pentateuco. Então essa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 41, ele vai falar do livro de Gênesis. Ele fala mais ou menos da criação, do poder de Deus, daquilo que Deus fez, fala da queda do homem, do pecado do homem, e fala da misericórdia de Deus e da restauração do homem depois do pecado. Então essa é a primeira parte do livro de Salmos. A segunda parte vai do Salmos 42 ao 72, e boa parte dele também foi escrito por Davi. Parte deles também foi pelos filhos de Corá e pelos filhos de Asaf. E de que eles vão falar? Vai falar do Êxodo. Os filhos de Coré ou Corá, eles estavam aonde? Eles estavam no Êxodo,
naquela jornada. Então eles vão falar dessa trajetória, né, daquelas coisas que aconteceu. Eles vão falar de situações arruinadas como os pais deles, que morreram naquela rebelião, né? Então eles vão contar toda essa história. O Salmo terceiro, ou a terceira divisão do Salmo, vai do Salmo 73 ao 89, que foi escrito principalmente por Asaf e seus descendentes. E aí eles vão falar de quê? Da adoração, do sacrifício, vai falar, nos recorda o quê? Já falamos de Gênesis, né? O primeiro livro de Salmos, o segundo fala de Êxodo, e agora o terceiro vai falar de quê? De Levítico. E o Levítico fala de quê? Do sacrifício. Vai falar da adoração, né? Vai falar da entronização, vai falar, Levítico fala de quê? De santidade. Sede santo, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro estava repetindo aquilo que estava lá no livro de Levítico, foi dito para o povo, fala de santidade. Quem foi que morreu lá no Levítico por causa, está lá em Levítico 10, por questões de falta de santidade, por desobediência? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles cometeram aquele pecado, eles foram mortos. Então, esse terceiro livro, os Salmos, eles vão falar também sobre isso. O quarto livro, ele vai dos Salmos 90 até o Salmo 106, né? Ele também foi escrito, falado por Moisés, foi escrito também lá, ele relata, né, as questões escritas lá no deserto. Salmos 90 ao 106, que vai falar do relacionamento do povo de Israel com as nações vizinhas, né? E nós, como cidadãos do céu, obviamente que isso reporta a nós como quem estamos numa viagem. Aquele povo, eles estavam numa viagem com a pretensão, com o desejo de chegar a Canaã, mas infelizmente o que aconteceu? Somente 2 deles chegaram, né? Somente 2 conseguiram chegar à terra prometida. Isso é muito interessante para nós. E o quinto livro, ele é falado do Salmo 107 aos Salmos 150. Alguns deles foi escrito por Davi. Ele é semelhante ao livro de Deuteronômio, ele tem semelhança com o livro de Deuteronômio. Nós vamos ver lá na finalização do livro de Deuteronômio, cânticos entoados por Moisés, cantos de adoração, cantos de louvor, Moisés relatando o passado, todas as coisas que aconteceu, né? E o tema dele é adoração, é a grandeza de Deus, são hinos de louvor, é a graça de Deus, é o poder de Deus. Moisés, quando estava ali já provavelmente no seu último dia de vida, ele já tinha subido ao Monte Nebo, tinha contemplado a terra prometida, e ele estava ali despedindo o povo, ensinando o povo a adorar a Deus, reconhecer a Deus como supremo, como soberano, como Senhor, como poder de todas as coisas, para que eles nunca abandonassem a palavra de Deus. Eis como diz a Zurade, o Senhor colocou ali diante do povo: olha, vocês só têm 2 caminhos, vocês só têm diante de vocês 2 possibilidades, vida ou morte, não tem outro caminho, não tem um terceiro caminho, né? E Jesus, ele é o tema central dos Salmos. Quando nós analisamos a partir do capítulo 1 dos Salmos, ali está falando de Jesus, né? Lá no livro de João, o que Jesus está falando? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? O que os Salmos primeiro fala de quê? De 2 caminhos. Jesus fala de 2 caminhos, né? Da porta larga, da porta estreita, do caminho que você tem toda a garantia que vai te levar à eternidade com Deus. E você tem toda a garantia também do outro caminho, de que vai levar você à eternidade longe da presença de Deus. É um lugar, como a Bíblia diz, que ali o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, eternamente. Você vai estar naquela situação, você não tem uma terceira
opção, né? Você não vai dar um jeitinho brasileiro ali. Os poderosos, os ricos, os grandes, os pequenos, eles vão enfrentar. Não será um dia, não será 2, não será 1000 anos, não será 1 bilhão de anos, será uma eternidade ali nessa situação assim terrível. É isso que os salmos vão mostrar para nós. Né? Nós temos muitos salmos que para muitas pessoas, por não dizer a maioria, é um horror, é uma loucura, né? Mas são realidades, vai mostrar o mínimo que vai acontecer com o homem longe da presença de Deus, porque vale dizer que muitos salmos foram proferidos numa época que as pessoas não tinham uma convicção com respeito ao inferno. Então, aqueles salmos imprecatórios falavam muito da destruição do corpo do homem, às vezes assim, de uma forma assim, mais cruel possível, porque ainda não se tinha, né, uma convicção do que é o inferno, né, do horror do inferno. Então, aqueles salmos procuravam expressar em vida, né? Enquanto uns falavam da misericórdia de Deus, muitos salmos falavam do arrependido, como o Salmo 51, que o salmista Davi diz que é um coração contrito, o Senhor de qual alma desprezará, mas os salmistas faziam colocações assim terríveis para aqueles que não se arrependiam e que continuavam trilhando o caminho que dava na sua cabeça, que seguia a sua vontade. Mas, como já falamos, os salmos, o tema central dos salmos é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele tinha os salmos na sua cabeça, porque ele recitou muitos salmos, né? Ele falou muitas vezes recitou muitos versículos, né? E, com certeza, esses salmos, como está lá no capítulo 2, eles eram falados largamente pela primeira comunidade cristã. A primeira comunidade cristã, quando nós vemos ali, iniciando pelo capítulo 2, isso estava na mente deles, estava no coração daquele povo, né? Quando fala do rei, né, lá cita Jesus como rei, como aquele que viria, como aquele que esmagaria todos os reis da terra. Esse povo tinha aquilo ali em mente, porque se aquele povo não tivesse isso em mente, e eles pensassem como os sacerdotes, como muitos judeus esperavam, um rei que viesse para libertar o povo do poder de Roma, a destruir o Império Romano, esse povo, eles estariam servindo ali ao imperador romano como Deus, como os outros faziam, né? A esperança deles estaria frustrada porque eles continuariam esperando um outro Messias que não fosse Jesus, mas eles aceitaram Jesus, e por isso, quando eles viram esses salmos aqui, eles tinham a certeza de que estavam diante do Redentor. E quando nós falamos desse Redentor prometido, nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus fazendo a promessa de que, através da mulher, ele suscitaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E nós vamos vendo isso, essas promessas, elas sendo aqui reafirmadas no livro dos Salmos. Nós olhamos lá no livro de Gênesis, capítulo 22, quando Deus, depois que promete um filho humanamente impossível para Abraão, Deus prometeu, nasceu aquele menino bonito, e depois, quando ele estava aí por volta de 16 anos, Deus fala para Abraão: olha, eu quero agora Isaac, você vai pegar Isaac e você vai
andar a caminho de 3 dias e você vai sacrificar Isaac. Eu quero Isaac. E Abraão, o homem da fé, ele não pensou 2 vezes, ele não questionou. Ele pega os seus servos, ele pega o seu jumento, ele pega a vitela, ele pega Isaac, ele caminho de 3 dias. E quando é o caminho de 3 dias, Isaac pergunta para ele: meu pai, está tudo pronto, já caminhamos os 3 dias, está tudo pronto, cadê o cordeiro? E aí Abraão, meu filho, ele concluiu na mão: Deus proverá. E isso foi uma profecia que nós estamos estudando aqui. Deus proverá, e Deus proveu, aqui está. Nós estamos, essa semana, passamos pela Páscoa, e ao 3º dia, que seria hoje, Jesus ressuscitou. A morte não foi capaz de segurar Jesus no túmulo. O inferno perdeu. O diabo, ele não sabia de que forma que Jesus haveria de... Ele sabia, por fim ele descobriu que Jesus seria o Salvador. Ele fez tudo. Lá atrás, ele fez com que Caim matasse Abel, porque pensou: não é Abel que vai ser o Messias. Ele fez Faraó matar aquelas milhares de crianças, porque poderia ser algum deles. Ele fez Herodes matar muitas crianças para que o Messias morresse também. Mas por fim Jesus nasceu. Jesus nasceu e viveu, e o diabo está contemplando. E o diabo está fazendo de tudo para que ele pudesse desviar Jesus do caminho da cruz. Quando ele, por fim, ele fala para Pedro que ele havia de ser morto, Pedro falou: não, de jeito usado por Satanás, de jeito nenhum, Senhor. Satanás estava enganado, porque ele sabia a forma de Jesus. E quando Jesus morre, houve festa no inferno, porque para ele, Jesus era assunto encerrado, mas Jesus ressuscitou e Jesus pisou na cabeça de Satanás. Então, o que nós estamos vendo aqui são cumprimentos da palavra do Senhor. Lá no livro de Atos, aliás, o livro de Salmos, capítulo 16, versículo 8 e 11, lá está sendo relatado o que está dizendo lá no livro de Atos. Está dizendo, a partir do versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16, de 8 a 11, é o que está relatado lá no livro de Atos. Então, tudo que nós precisamos para saber aquilo que nos interessa, nós temos aqui na palavra de Deus. Certamente, ele estudou a vida de Davi e seus salmos. Eles refletem nitidamente a sua imagem messiânica. Deus inspirou Davi a escrever perfeitamente a figura do Messias, para que Jesus compreendesse claramente a sua missão ao ler os salmos. Jesus mesmo reconheceu ao dizer aos seus discípulos após a ressurreição: foi isso que falei de vocês, foi isso que falei para vocês quando eu estava no meio de vocês. E lá no livro de Lucas 24, 44, está dizendo: é necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ele falando depois que ele ressuscitou. O Salmo 2, ele foi ouvido lá no batismo. Esse é o meu filho amado, em que me compraz. Foi dito:
E foi dito também: Deus meu, por que me desamparaste? As últimas palavras saíram do Salmos 31, versículo 5. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Está também lá em Lucas 23. O Salmo 23, ele relata aquilo que está lá no livro de João. Jesus como bom pastor. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me em paz em passos verdejantes. Refrigera a minha alma. Está lá no livro de João falando que Jesus Cristo é o bom pastor. Então todo o Novo Testamento ele está entranhado com o livro dos Salmos. Os Salmos ele é uma coletânea de cânticos, orações e poemas hebraicos. Ele foi produzido, como já falamos, por diversas pessoas e ele é uma coletânea. Ele é muito diferente daquilo que nós cantamos aqui, da forma que nós recitamos aqui na parte ocidental. É diferente porque ele não se baseia na rima. E nem na parte musical, como é a nossa aqui, no método musical. O pastor Eli, que é músico, né? Ele entende disso aí. O nosso, nós procuramos o quê? Rimar, nós procuramos um método, né? Para entender, e lá não. Lá é diferente, lá nos Salmos é diferente. O que eles usam é uma frase, ou uma palavra forte, e eles reforçam isso aí na segunda linha. Isso é chamado de sinônimo ou sinonímio, conhecido dessa forma. E quando nós olhamos isso aí, lá no Salmos primeiro, se alguém quiser ver lá no Salmos primeiro, eu não acho que não anotei aqui. Eu pediria até alguém que lê o Salmos primeiro, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. E o que a segunda frase vai dizer? Nem se detém no caminho do pecador. O que ela está fazendo? Ela está reforçando a primeira frase. O Salmo, quando nós olhamos desse prisma, nós vamos entender melhor. Ele está reforçando melhor. Às vezes, no nosso cântico ocidental, nós vamos pensar dessa forma. A gente está cantando ou estamos procurando uma música assim que vai balançar e que vai alegrar mesmo e que vai sacudir mesmo. Mas o que nós aprendemos com a palavra de Deus através do Salmo é isso aí. Uma frase, ela vai reforçar a outra. Isso é chamado de sinônimo. É o mais comum. O poeta repete a primeira frase e reforça nas frases seguintes. Outro exemplo está no Salmo capítulo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. E aí conclui dizendo: são muitos que se levantam contra mim. Muitos. É chamado de sinônimo ou de sinonímio. O outro tipo de salmo é o antitético. A segunda frase contém uma ideia oposta à primeira. Exemplo do Salmo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Antitético. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, está diante do Senhor, ele será abençoado. E tem promessa de vida para o justo. Mas, porém, o caminho dos ímpios perecerá. É uma frase oposta àquilo que foi dito na primeira linha. O outro é o estilo sintético, que diz a segunda frase, ou a subsequente, adicionam algo ou acrescentam a ideia da primeira. Exemplo, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no segundo conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? O sintético é o que? Está reforçando pela terceira vez. É uma ênfase reforçada daquilo que está dizendo. Então são algumas situações em que nós devemos
entender para que a gente possa assim entender melhor os salmos. Sobre os títulos e subtítulos, nomes, embora não canônicos, mas de muita importância, né? Como nós falamos assim, questão canônica, é aquela questão assim dos livros que, os 66 livros da Bíblia, a Bíblia 39 no Velho e 27 no Novo Testamento, eles são o quê? Foram canonizados, são canônicos. Diferente daqueles livros assim, que são apócrifos, né? Que são inúmeros, são vários, né? E muito além daqueles que estão na Bíblia Católica, existem assim incontáveis livros apócrifos. Então esses títulos aqui eles são apócrifos, mas eles estão na Bíblia e são importantes para a gente entender o título. Então por isso eles estão ali. E os salmos são classificados da seguinte forma: salmos éticos, que nós podemos colocar os salmos 15, que ensinam princípios morais. Lá vai dizer o quê? Quem, Senhor, habitará no teu santo templo? Quem habitará no seu santo templo? Ele aponta para aqueles salmos que foram escritos ali no Êxodo também, né? Moisés estava construindo aquela tenda e existia o povo de Deus, existiam muitos povos ao redor, mas nem todos teriam o privilégio de morar no seu santo templo. O templo de Salomão também foi construído e nem todos teriam o privilégio de adorar e subir, de estar diante do Senhor ali no templo do Senhor. E esse privilégio era só para o povo de Deus, só para o salvo de Deus. Isso aponta para aqueles que morarão eternamente, estarão com o Senhor na Jerusalém celestial, que herdarão todas as promessas do Senhor. São esses. Aqui está perguntando quem. E lá o Salmos 15 vai dizer que é aquele que é puro de mão, limpo de coração, aquele que não destrói o seu semelhante com a sua língua, né? O salmista está perguntando essas questões, está apontando para isso, quem vai morar eternamente com o Senhor. Né? Tem salmo também conhecido como salmo de aleluia. Esses salmos são salmos de louvor, começando ou terminando com aleluia ou louvar a Jeová. O Salmo 103 é um desses exemplos. Os salmos históricos, nós temos aí muitos salmos históricos. Nós falamos sobre Salmo 104, estudamos lá no livro de Jó, falando da criação da grandeza de Deus, né? Do cuidado de Deus com a natureza, do cuidado de Deus com a criação humana e animal, né? Então o Salmo 106 é um desses salmos que eles mostram o cuidado de Deus, o governo de Deus sobre toda a terra e sobre toda a criação, Deus sustentando todas as coisas. Tem salmo também imprecatório, né? Como falamos, naquela época não se tinha assim, uma noção assim, exata da condenação eterna. Então o que vinha na cabeça das pessoas era a destruição da mais forma assim, cruel do corpo daquele que praticava pecado contra Deus. E dentre esses salmos, tem o Salmo 69 como um exemplo. 69, a partir do versículo 2, diz: torne-se a sua mesa diante deles em laço. Que esperava que seria esse alimento, que seria uma coisa boa se tornar em laço. E a prosperidade deles em armadilha. Escureçam-se os seus olhos para que não vejam, e fazem com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a sua indignação e prenda-os no ardor da sua ira. Quer dizer, o medo, o temor, a infelicidade que pudesse estar sempre diante deles. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os com a dor da sua ira. Fique desolado a sua casa, a sua herdade, o seu palácio, tudo que ele tem. Não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem tu chegaste. É um dos muitos salmos de imprecação. Poderia ser assim, salmos que usava para amaldiçoar, né? Desejo de maldição.
Nós temos também, como já falamos, salmos messiânicos, que falava sobre o Messias, a vinda, o aparecimento do Messias. Entre eles, o lindo Salmos, capítulo 2. Temos também o Salmo 110, que fala sobre a vinda do Messias. Temos Salmo de lamento, como o Salmo 3, que relata Davi quando ele fugia do seu filho Absalão, ele lamentando sobre isso, falando como tem aumentado, Senhor, os meus inimigos, até meu próprio filho, dá a entender, até meu próprio filho está agora me perseguindo. Salmo penitencial, e salmos eles expressam tristeza, dor, amargura. E um exemplo dele é o Salmo 51, que todos nós conhecemos. Davi, quando ele pecou, ele foi um homem que ele praticou a penitência diante de Deus. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a gravidade do seu pecado, a ponto de dizer: olha, para o meu pecado não tem sacrifício, não resta sacrifício. Se não for a misericórdia, se não for a graça do Senhor, não resta sacrifício. Se resolvesse, eu sou um homem muito rico, ele estaria dizendo para o Senhor: prata, ouro, se pudesse comprar, pagar pelo meu pecado, eu mataria todos os touros, eu tenho esse poder. Mas nada resolve. O que resolve é um coração quebrantado, contrito. E eu tenho certeza que o Senhor não vai me desprezar. E aqui o Salmo está relatando aquilo que não está lá no livro de Samuel. O livro de Samuel, quando Natan confrontou Davi, quando Natan disse para ele que era um homem de morte, ele mesmo disse que quem cometeu isso, sem saber que era ele disse que era digno de morte. Então ele entendeu seriamente isso aí. Então o Salmo aqui está relatando aquilo que nós não temos registrado lá. Está revelando aquilo que nós não temos lá registrado. Assim como muitos salmos revelam aquilo que nós não temos registrado lá no Velho Testamento. Aqui está sendo revelado. Salmos da peregrinação, aqueles salmos que eram entoados, eram cantados, quando aquele povo subia o Monte Sião para chegar ao templo para adorar o Senhor. Então eles cantavam esses hinos, esses cânticos, eles vão do Salmo 120 até o 134, aquelas canções, as multidões eles cantavam, entoavam alegremente ao Senhor, não com aquela preocupação de sair pulando, de sair, eles pulavam mesmo na presença do Senhor, como Davi cantou, dançou, mas uma coisa assim tão santa, coração tão quebrantado, tão compungido, que eles pulavam alto mesmo, e dançavam na presença do Senhor, não buscando pagode, não buscando situações que hoje usam para segurar a clientela, para segurar a juventude ali, para além da palavra de Deus. Para além da palavra de Deus. E esse é os cantos que eram entoados durante as peregrinações que eles faziam quando eles adoraram ao Senhor. Temos salmos que eram entoados também em situações assim, de grande sofrimento, como o Salmo 102, ele é um exemplo típico disso. Como temos também salmos de ação de graça, como é o caso do Salmo 100, que nós conhecemos. Temos os salmos didáticos, e dentre eles nós podemos colocar também o Salmo 1, que diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. E mostra que o final do caminho daquele que não anda no conselho de Deus, no caminho de Deus, o final dele é a condenação eterna. Então esse é um dos salmos didáticos também. Podemos falar em salmos didáticos também, todo o Salmo 19, que fala que o caminho do Senhor é perfeito. Fala que
a luz do Senhor, ela ilumina o nosso caminho. O brilho do Senhor ilumina o nosso caminho. E todo ele é didático. E uma coisa muito importante, que ele é um salmo também produzido assim, de uma forma acróstica. O acróstico é uma poesia que ela é colocada de uma forma assim horizontal e cada fase dela ela vai ter um significado, né? E o Salmo 19 é uma forma disso. Cada uma dele ele tem um significado. Ele tem ali o alfabeto hebraico, né? As 22 letras do alfabeto hebraico, e é um salmo totalmente de ensinamento, né? Ele provavelmente foi produzido, ninguém sabe ao certo quem foi que construiu, quem é o autor desse salmo, mas se fala do salmo dos filhos de Asaf, pode ter sido de Davi também, não tenho a devida certeza, né? E nós temos também o salmo litúrgico, e são em momentos assim especiais, assim, adoração ao Senhor. O Salmo 136, um salmo assim muito lindo. Os irmãos anotem, Salmo 136. Fala da liturgia. E tudo nos leva a entender que as coisas de Deus, elas não eram feitas assim de qualquer maneira. Não era de qualquer maneira. Gente, adoração, quando nós estamos falando aqui do culto ao Senhor, quando nós olhamos lá para o livro de Crônicas, os cantores, eles ficavam dias e dias ensaiando e treinando para chegar diante lá daquela tenda, né, ou diante do templo, para entoar, para cantar ao Senhor. Dias e dias. Nós vamos ler muitos salmos com o título Ao Mestre do Canto. E tinha um grupo de pessoas, não recordo o número certo, mas cada turno era de 200 e tantas pessoas que se revezavam, está lá no livro de Crônicas, para que eles constantemente ficassem treinando. O trabalho deles era esse, eles não trabalhavam em outra coisa, para que eles pudessem, durante 24 horas, estar ali no templo louvando ao Senhor. E não podia ter erro, não. Eles treinavam antes, treinavam fora, porque tinha que ser impecável a adoração ao Senhor. Não se fazia de qualquer jeito. O pessoal não escolhia o dia. Quando nós olhamos a questão do dia, nós olhamos lá no livro de Reis, me fugiu o capítulo, Ezequias, os irmãos podem pesquisar, quando ele sai pregando para aquele povo que está desviado do caminho do Senhor, quando ele reúne todas as tribos, inclusive a tribo de Israel, que já tinham sido destruídas, mas buscavam aqueles que eram tementes dentre eles, e ele tinha realizado ali uma Páscoa, e depois resolveram realizar ali uma segunda Páscoa, por causa daqueles outros ali, mas não podia porque tinha um dia determinado, que era no 14º dia do mês, do mês 7º, e aí Ezequias orou ao Senhor, e o Senhor perdoou. Eles fizeram aquela Páscoa no 15º dia, e o Senhor aceitou. Então não há imposição nossa nas coisas de Deus. Nós temos que nos submeter ao Senhor. Sermos cuidadosos em tudo que nós fazemos para o Senhor. Irmãos, que nós estamos falando aqui de cultuar o Senhor. Cultuar o Senhor é algo maravilhoso. É algo insubstituível na nossa vida. Eu passei para alguns aí, coloquei para o grupo lá da família, e colocando o vídeo do presidente da Unimed Nacional, inclusive país da América do Sul. E quando você fala presidente da Unimed Nacional, ele é um médico,
E um cara, toda a medicina, né, à disposição dele, um cara riquíssimo. E a gente percebe que ele é um homem cristão, um homem de Deus. Ele falando das situações dele. Ele foi acometido por um câncer. E ele falando, olha, ninguém dá valor a um abraço, às vezes, um irmão. Ninguém dá valor, às vezes, congregar. Um almoço com uma pessoa, bater um papo com uma pessoa. Mas quando a pessoa chega à situação que eu cheguei, que vai tomar um banho, não pode abrir o chuveiro, porque está cheio de coisa do corpo inteiro. Não pode comer nada. Vai à consulta e o melhor fala, surgiu mais um tumor aqui, já lastrou tudo, já tomou conta de tudo. Aí a gente começa a dar valor àquilo que nós nunca demos valor no Itaú. E são muitas pessoas que relatam isso aí. Irmãos, não com o intuito assim, de criticar, de acusar quem quer que seja. Nós somos um grande grupo aqui no grupo. Estou falando isso em nome de Jesus. Estou falando para o bem de vocês. Me preocupo todo dia com essas crianças. Eu oro por essas crianças todos os dias, né, pelos nossos adolescentes. Estou falando para os pais aqui em nome de Jesus. Olha, estar aqui não é sacrifício. Porque choveu. Porque eu estou cansado. Porque isso, porque aquilo. Irmão, eu já passei por situações, isso é muito. Eu gostaria de dar. Eu passei por situações de passar incontáveis noites sem dormir, dor, problemas diversos, chegar aqui na igreja e falar, eu não vou dar conta. Dentro do carro, vou ligar para o pastor, não dou conta, eu não vou dar conta. E falar, muitos talvez tenha visto eu falando ofegante, sem fôlego, porque não tinha fôlego para falar. E numa terça-feira dessa, no culto de oração, estava aqui, quando Deus tem falado ao meu coração, através dessas mulheres de Tecoas, né? E todas as irmãs falando aí, inclusive a irmã Conceição, falava que era os últimos dias, né? A palavra do irmão Durandir, e quem falava no meu coração. E foi numa dessas terça-feira que eu consegui ajoelhar. E todas as minhas orações eram sentados ou deitados. Quantas vezes eu estive no hospital, orando deitado, ou pedindo a alguém para ler a Bíblia, porque eu tenho um compromisso se eu não ler nenhum capítulo da Bíblia, nada, eu tenho que ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia. E pedi às pessoas ali para recitar para mim. Eu tive internado 19 dias com Covid. E eu não podia quando teve dias, quando eu agravei mais, eu não podia mais sentar. E aí eu pedi a minha filha, ela lia para mim. E diante de todas as situações que eu passei, quando eu operei com o tumor na cabeça, o médico falou, você não vai me dar trabalho, não. Cirurgia grave. Né? E eu fiquei na UTI, acho que uns 3 dias na UTI. E por vários dias depois de sair da UTI, todo dia eu tinha que ir ao laboratório, todo dia para tirar açúcar, todo dia as minhas veias sumiram, e era aquele sofrimento. Né? Tinha que tirar a chaveira, sofrimento mesmo. E quando a gente passa um dia respirando, passa um dia com ar gostoso desse. Quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou lendo esses cânticos de Davi, quando eu tenho o privilégio, eu saio da minha casa, nós estamos de casa para a escola dominical, 8 horas da manhã, a gente fica aqui pela Candana, na padaria, estamos aqui, quando nós encostamos aqui, nós temos mais de 1 hora aqui. Quando eu posso sentar aqui e ver o pastor pregar, quando eu posso ver esses irmãos, lá no hospital, às vezes, as inúmeras vezes que eu tive no hospital, que eu não podia ver. Isso aqui para mim, irmãos, é um privilégio sair correndo, não há canseira que me segura na minha casa. O dia que eu não estou aqui, a igreja que é vizinha, não é nem São Paulinista, mas eu não vou ficar na minha casa. No dia que não tem aqui, eu vou lá. Isso aqui para mim é prova de que eu estou vivo. Tem idade, tem a canseira, tem dificuldade,
Mas olha, é Deus que está me mantendo aqui. Eu venho para cá para poder estar, viu? Aconselho os pais a não perderem um dia de culto, por uma canseira, por isso, por aquilo. Isso aqui é o melhor. E se você fizer isso aqui, seu filho vai morar na eternidade com Cristo. Você está garantindo, porque o diabo está de olho nisso aqui. Vamos fazer isso aqui. E quando eu vejo aqui todo mundo intercedendo um pelos filhos dos outros, os nossos filhos aqui, nas nossas orações, nós estamos buscando a misericórdia de Deus por nossa família. Isso aqui é imperdível. É imperdível mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós entendemos isso. E nós estamos falando dos tipos de salmos. Nós temos salmos de louvor e devoção. Salmos de elogios alegres, por exemplo, Salmo 148 e o Salmo 150. O Salmo 150 diz: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o com os seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Esse é o último salmo da Bíblia, né? E os salmos, que está exatamente no meio da Bíblia. Ele é o menor salmo, o menor capítulo da Bíblia. Quando nós estivermos lendo a Bíblia, ou quem ainda não leu, quando estiver passando por ali, lendo, estou exatamente na metade da Bíblia, o Salmo 117. É muito maravilhoso também. Salmo de louvor ao Senhor. Significado de algumas palavras que tem nos salmos são muitos. Saltério, quando a gente vê lá saltério, instrumento de cordas. A palavra selar, provavelmente, muitos já se perderam, mas selar, uma pausa na música, respirar na música. Masquil é um salmo contemplativo, didático ou um salmo judicioso. Mictã é um poema enigmático ou salmo expiatório. Quando se fala Seol, mundo dos mortos, ou alguns lugares falam assim, mundo inferior. Ao mestre do canto, é aquele que está dirigindo a música, aquele responsável pelo louvor. Salmos didáticos de Davi para citar. Os salmos que Davi, ele ditava, era um salmo didático, de instrução, para ser cantado através de um instrumento de corda que era chamado de citara.